Hoje é dia 24 de dezembro de 2021. Nós estamos finalizando o ano de 2021, né? Hoje, véspera de dia de Natal. O dia de Natal comemora-se a percepção iluminada de Jesus Cristo, né? Para quem conhece os ensinos do Buda iluminado Nichiren Daishonin, sabe que ele atingiu a iluminação, né? A percepção perfeita das três existências, passado, presente e futuro. Ou seja, antes dessa existência é o passado, outras existências. Não somente o passado nessa existência que você vive, mas também em outras existências. E o futuro, né? As futuras existências. Então, Nichiren Daishonin, ele tinha a percepção perfeita das três existências. E acredita-se também que Jesus Cristo também tinha essa mesma percepção. Ele deveria ter uma percepção altamente elevada, Jesus Cristo, e por isso ele conseguiu, na época, fazer uma grande revolução nos conceitos que ele colocou sobre como que as pessoas deveriam sentir, né? Sentir amor ao próximo, não matar, não roubar, não cometer adultério e vários outros aspectos comportamentais que ele introduziu naquela época. Então, a percepção que Jesus Cristo alcançou, né, deveria ser comemorada no dia de hoje, no dia 24. Essa percepção deveria ser a percepção que todos os seres deveriam buscar todos os dias. Bem, eu não sei se Jesus Cristo atingiu o estado de Buda, né? Isso eu não posso afirmar. Mas que Nichiren Daishonin atingiu o estado de Buda, isso nós podemos afirmar, porque ele revelou a grande lei de causa e efeito que permeia todo o universo. A grande lei de causa e efeito e como a vida se manifesta através dos 3.000 mundos em um único instante da vida. E os 3.000 mundos em um único instante da vida possuem a compaixão elevada, que Jesus Cristo também sentiu essa compaixão elevada por todos os seres, e por isso ele deu a própria vida na cruz, com certeza, né? Com certeza havia um estado de benevolência muito elevado dentro dele, e por isso também ele conseguiu comover toda uma nação com os ensinamentos que ele tentou pregar. Apesar de não ter revelado na Namyoho Renge Kyo a grande lei de causa e efeito, o título máximo da grande lei de causa e efeito que permeia a sua vida, pois foi missão do Buda original Nichiren Daishonin, que deixou o seu legado transmitindo os seus ensinos para Byakuren Acharya Shunin, fundador da organização Nichiren Shoshu, que existe há mais de 750 anos e está sediada no Japão, né? A Nichiren Shoshu, guardiã dos tesouros deixados pelo Buda original Nichiren Daishonin, como, por exemplo, o Daigo Honzon, né, que muitas pessoas ainda não sabem o que é, mas vão saber, através dos ensinos que são transmitidos pelos sucessivos sumos prelados da Nichiren Shoshu, eles mesmos poderão explicar sobre o que é o Daigo Honzon para todos os seres. Porém, já estava previsto, né, na Assembleia do Ar, feita pelo Buda Sakyamuni, antes do Buda Nichiren Daishonin nascer no Japão, pois o Buda Sakyamuni nasceu na Índia, de que os bodhisattvas da Terra, né, quem conseguisse buscar o caminho da iluminação, certamente terá que transitar no estado de bodhisattva da Terra. Esse é um estado que você pode alcançar.
você pode alcançar o estado de Bodhisattva da Terra, que está acima do estado de felicidade, que está acima do estado de tranquilidade, e que você vai adquirir vários aspectos mentais, espirituais, emocionais, e também transformar o seu desejo na direção elevada desse estado. O estado de Bodhisattva da Terra é um estado que deve ser almejado por você. O estado de Bodhisattva da Terra é possível ser alcançado. Então, eu fico imaginando, né? Hoje, a maioria das pessoas estão aí fazendo a sua ceia em comemoração ao legado deixado pelo Jesus Cristo. Certamente ele deveria estar nesse estado de Bodhisattva da Terra. Certamente ele estava num estado super elevado de vida, que ele provavelmente alcançou através de alguma prática que ele tenha feito em existências prévias, né? Como diz os ensinos dos iluminados. Então, nós devemos buscar este mesmo estado no dia de hoje. Quem sabe hoje, né, que está se comemorando aí o Natal, não seja um marco para que todos nós venhamos nos unir para buscarmos esse estado de Bodhisattva da Terra. Todos os dias do ano, não somente no Natal, não somente no dia 25 de dezembro, mas todos os dias do ano de 2022. O que vocês acham disso? Todos os dias do ano de 2022, nós vamos ser bodhisattvas da Terra. Porque isso já estava previsto pelo grande iluminado, o grande honrado do mundo, o Buda Sakyamuni, quando na Assembleia do Ar, que vocês podem estudar sobre isso lá no canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, na Assembleia do Ar, ele mesmo previu que os bodhisattvas da Terra iriam fazer um grande trabalho no planeta Terra para ajudar todos os seres, ajudar uns aos outros a atingirem estados elevados de vida. E assim, né, através de uma prática, conseguir atingir o estado de Buda. Porque o estado de Buda não é algo que você atinge fora deste mundo. O estado de Buda é algo que você atinge através da sua nona consciência, a consciência iluminada, a sabedoria suprema que há dentro de você, chamada de nona consciência, nos 3.000 mundos, um dos itens dos 3.000 mundos, em um único instante da vida. Né? Então, nós temos que ser bodhisattvas da Terra. Nós temos que ter sentimentos elevados, elevadíssimos, assim como Jesus Cristo teve, assim como o Buda Nichiren Daishonin também teve, né? Claro que ele era muito mais do que um bodhisattva, ele conseguiu atingir o estado de Buda, que tem a percepção perfeita das 3 existências, passado, presente e futuro, dentre vários outros atributos adquiridos quando você alcança um nível espiritual e de consciência super elevados, chamados de estado de Buda, Então, queridos amigos, como nós temos que em 2022 sermos bodhisattvas todos os dias nós vamos ser bodhisattvas da Terra. Eu queria convidar a todos vocês, né, para fazer parte de uma instituição fundada por mim, chamada Associação Sakyamuni Gautama Internacional. S de Sakyamuni, que foi o fundador da doutrina budista, né? Nasceu na Índia, ele era filho de um rei, era muito rico, nunca tinha visto nem a pobreza, nem a doença, nem a velhice e nem a morte. Ele nunca tinha visto os sofrimentos como eles realmente são, porque o pai dele escondia isso dele. Até que então, ele, depois de se deparar com a morte, com a velhice, ele ficou muito traumatizado e resolveu abandonar o castelo dele para descobrir o porquê que as pessoas nasciam, adoeciam, envelheciam e morriam
considerados como os 4 maiores sofrimentos das pessoas, dos seres. Então, esse S de Sakyamuni se refere realmente a esse estado em que você vai buscar a sua iluminação, em que você vai desejar ter a percepção perfeita, em que você vai dar passos para você alcançar esse estado de percepção elevado, né? Que um Bodhisattva alcança, como por exemplo Jesus alcançou um estado elevadíssimo de percepção e assim ele refutou várias coisas erradas que estavam acontecendo, e também outros seres que atingiram a iluminação, como o próprio Buda Nichiren Daishonin e até o próprio Buda Sakyamuni, que na verdade o nome dele era Siddhartha Gautama, né? Ele era um príncipe, ele não nasceu ainda como Buda. O estado de Buda é algo que está latente dentro de você. E ele buscou essa latência, ele saiu da latência, ele manifestou realmente esse estado. Então, a Associação Sakyamuni Gautama Internacional homenageou, né, este ser, colocando o nome dele também nessa instituição. Então, Sakyamuni, depois nós vamos explicar mais detalhadamente quem foi Sakyamuni. Foi um Buda que deixou os seus ensinos orais sobre como que você vai sair dos 4 maiores sofrimentos que o ser humano passa desde o seu nascimento até a sua morte. Nascimento, doença, velhice e morte. Por isso o nome do Buda Sakyamuni está na minha instituição, na nossa instituição, na instituição dos Bodhisattvas da Terra, que irão se apoiar mutuamente para salvar os seres da escuridão inata da vida. Ou seja, os seres estão banhados pela ilusão, eles não conseguem enxergar o seu futuro. Eles não conseguem enxergar o que eles estão fazendo nesse exato momento, através do seu pensamento, da sua palavra, dos seus sentimentos, e o que esses aspectos, que estão muito bem explicados nos 3.000 mundos em um único instante da vida, irão repercutir ou manifestar na sua vida daqui a 10, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, das próximas existências. Porque quem faz o seu destino é você mesmo, através da integralização dos componentes que estão dentro do seu ser. E um desses componentes é a consciência, né? Um desses componentes é a concepção que você faz sobre todas as coisas, a concepção que você faz sobre a família em que você vive, sobre o trabalho que você tem, sobre o que você tem que falar, certo? O desejo que você tem. Você acha que você não pode mudar o seu desejo? Pode. Então, a Associação Sakyamuni Gautama Internacional, ela tem esse objetivo de apoiar os seres para que eles consigam fazer a prática e a metodologia que foi deixada pelo Buda original Nichiren Daishonin, certo? Pelo Buda original Nichiren Daishonin, que revelou sobre a grande lei de causa e efeito e como permeia e como se manifestam todas as coisas e todos os fenômenos da vida de cada indivíduo, da vida de cada pessoa. O que é um fenômeno? O que é um acontecimento? Você sai na rua e acontece alguma coisa com você naquele momento. Isso é um fenômeno, isso é um acontecimento. E existe uma raiz, existe uma causa, existe um efeito. Então, a Associação Sakyamuni Gautama Internacional, ela vai ser divulgada mais amplamente no ano de 2022. Nós vamos divulgar os seus objetivos, nós vamos divulgar também, vamos abrir a afiliação para membros, né? Se você deseja aumentar a sua percepção, se você deseja ter uma percepção, sabe, é assim que você vai conseguir enxergar para aquele problema e entender de onde que vem a causa, qual é a raiz daquele problema, porque não adianta você querer cortar ou, vamos dizer assim, resolver o efeito. O efeito de um sofrimento na sua vida, um efeito de um mau relacionamento que te traz sofrimento, o efeito
do Covid-19, porque o Covid é um efeito, ele não é uma causa, né? Existe uma causa para existir a pandemia na nação. Existe uma causa para ter um terremoto na nação. Existe uma causa para ter uma falência. Então, nós da Associação Sakyamuni Gautama Internacional vamos nos unir na prática dos ensinos seguindo a herança vital da lei. Nós não vamos inventar uma seita, nós não vamos inventar uma metodologia que já não exista numa raiz profunda e que já vem desde do falecimento do Buda original Nichiren Daishonin. Nós não vamos inventar nada aqui, muito pelo contrário. Nós vamos resgatar o que foi perdido. Nós vamos resgatar algo que muitas instituições não possuem, ou que, se possuíam no passado, perdeu-se por vários motivos. Esse resgate será feito por mim, Ana Cristina, fundadora da Sakyamuni Gautama Internacional, S de Sakyamuni, G de Gautama, I de Internacional, SGI? Não, claro que não. Esse resgate vai ser feito por todos os bodhisattvas da Terra, que estão aí pelas nações, pelos países, pelo Brasil inteiro, em Belém, Paraná, Manaus, Macapá, Rio de Janeiro, São Paulo, Portugal, Estados Unidos, onde mais que está? Em 198 países e territórios, né? Então, exatamente, os bodhisattvas da Terra, aqueles que praticam o grande veículo, o Nam-myoho Renge-kyo, que tem a capacidade, a potência e a velocidade, certo? De te elevar a um estado inimaginável, que você não imagina atingir. Você precisa entrar neste veículo, você precisa experimentar este veículo para transformar as suas 3 existências, não somente agora, neste momento, porque a vida não se resume apenas a isso, a vida não se resume apenas agora, né? Nós temos o amanhã, depois de amanhã, daqui 1 mês, daqui 10 anos, daqui 20 anos, depois que a gente morrer, depois que nós partirmos desse mundo, quando nós retornarmos em outras circunstâncias. Então, queridos amigos, a percepção que você vai adquirir é exatamente nesse nível que eu estou aqui declarando para vocês. Nós, então, vamos seguir os ensinos deixados pelo Buda original, Nichiren Daishonin, que vem através da herança vital da lei, deixado para a instituição que existe há quase 800 anos, chamada Nichiren Shoshu, com sede no Japão, Taisekiji, como eu já falei. Tem também o templo lá em São Paulo, né, o templo Shobodi. Tem um templo pequenininho também, mas existe lá em Angra dos Reis, certo? Assim, claro que existem ainda muitos empecilhos, né? Principalmente devido à grande cisão que houve entre a Soka Gakkai Internacional e a Nichiren Shoshu. Bem, isso está na história, não é algo que eu estou inventando ou criando. Houve um acordo há muitos anos atrás, né, entre a Josei Toda e Tsune Saburo Makiguchi, que eram 2 grandes líderes no Japão, na área da educação, e eles começaram a fazer a prática dos iluminados, a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, né? Aumentar a percepção, transformar a vontade, transformar o desejo para melhor, e se encontraram com a Nichiren Shoshu, o sumo prelado na época. E assim eles fizeram lá um acordo de propagação para todos os seres saírem do sofrimento, de como eles iriam sair do sofrimento, de não suportar viver neste mundo sarra, cheio de ilusão e catástrofe, pobreza, doenças, desastres, pandemias, relacionamentos horrorosos, traição, coisas horríveis, depressão, né? E então eles fundaram uma instituição chamada Soka Kyoku Gakkai, que logo depois de algum tempo se transformou em Soka Gakkai. Infelizmente,
Aconteceram tantas coisas ao longo do caminho, né? Que depois do terceiro presidente, Dr. Daisy Queda, olá, querida amiga, maravilhosa, Dr. Daisy Queda, um bodhisattva da Terra, incrível que ele creio que ele ainda né? Mas eu não sei onde ele está. Não sei se ele ainda está vivo ou morto, porque eu ainda não tenho notícia. Inclusive, se você aí da Soka Gakkai souber me informar, para todos os bodhisattvas da Terra, onde está o Dr. Daisy Queda? Nós precisamos contactá-lo o mais rápido possível, Dr. Daisy Queda, aonde quer que o senhor esteja. Eu estou aqui agora enviando uma mensagem para o senhor no dia 24 de dezembro, dia em que todos os seres comemoram o nascimento de Jesus Cristo, certo? Mas nós somos do Buda, do iluminado, né? Assim como Jesus também deveria ser, com certeza. Então, o Dr. Daisy Queda, após assumir a sua presidência na Soka Gakkai Internacional, cresceu muito, a organização ficou muito grande, muito maravilhosa, né? Em todos os países, em todos os territórios, e acabou que se distanciaram um pouquinho dos objetivos originários que haviam se comprometido Josei Toda e Makiguchi. Porque Josei Toda e Tsune Saburo Makiguchi tinham se comprometido a propagar os ensinos originários do Buda original Nichiren Daishonin e não a transformá-los em outra coisa, ou em alguma coisa a mais, tirar daqui, colocar ali, tirar uma palavrinha, modificar e tal, porque isso não pode acontecer. Isso faz uma grande diferença, né? Quando você vai praticar. A sua percepção não vai ser a mesma. A prática não vai ser igual. A sua prática, a sua modificação, a sua transformação não vai ser igual se você modificar a prática dos iluminados. Então, ocorreu em 1992 uma grande briga institucional entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu. Eu era da Soka Gakkai desde 8 anos de idade. Quem quiser saber aí do meu relato de experiência, vai lá no canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus no YouTube, que eu tenho vários conteúdos já sobre esse assunto. Mas hoje, em homenagem ao grande Jesus Cristo, né, eu queria vir aqui falar um pouquinho sobre a organização Associação Sakyamuni Gautama Internacional. E é isso, exatamente. Eu, fundadora desde 2010. Então, Dr. Daisy Queda, ele construiu um grande império através da propagação dos ensinos e ajudou muitas pessoas. Mas, infelizmente, essa instituição deu um probleminha lá, né, com a Nichiren Shoshu, e eles tiveram que brigar entre si. Então, na verdade, o que temos hoje o panorama dos bodhisattvas da Terra? Qual é o panorama para nós, bodhisattvas da Terra? Existem aqui a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu, certo? E elas estão em conflito, elas estão em atrito, elas estão, assim, não conseguem se entender, certo? E o que está no meio disso tudo? No meio disso tudo estão os bodhisattvas da Terra, os seres que querem atingir a iluminação, aqueles que já conhecem os ensinos dos iluminados, aqueles que já praticam há mais de 30 anos, 20, 10, 15, 5, aqueles que já experimentaram como que é entrar dentro do grande veículo e alcançar um nível de percepção que você não consegue alcançar se você não pratica esse ensino. Então você vira mortal comum total, banhado pela escuridão inata da vida, né? E aí, queridos amigos, devido a essa cisão institucional, devido a essa briga, tá? Esse foi o verdadeiro motivo em que eu, Ana Cristina Oliveira, fundei a organização Sakyamuni Gautama Internacional, porque eu vivi na pele essa briga, eu vivi também na pele a troca dos Goronzons, né? Eles trocaram Goronzons, pegaram um Goronzon originário, trocaram por um outro que eles inventaram. Houve também modificações na prática do Sutra de Lótus. Então, quando eu vivi tudo isso, como eu estava vivendo, sentindo na pele o que aconteceu com tudo isso, na época eu era muito jovem, não agora que eu já estou mais velha, né? Então, eu era mais jovem.
eu resolvi, passei por muitas mudanças devido à minha prática, que eu praticava muito, e foi bem difícil tudo que aconteceu na minha vida para eu chegar ao ponto de estar aqui hoje, falando sobre esse tema e também declarando publicamente o lançamento e a abertura das afiliações para a organização Sakyamuni Gautama Internacional. É claro que hoje não vai dar para eu ler toda a documentação e como que a gente vai interferir na propagação irrestrita da lei para melhor, de uma forma positiva, de uma forma, queridos amigos e bodhisattvas da Terra, de uma forma que nós possamos vencer as grandes maldades e obstáculos que surgiram no meio dessas duas organizações. Porque não há como nós alcançarmos todos os seres do planeta Terra, porque esta é a profecia do Buda, que todos os seres do planeta Terra alcançarão a iluminação, a percepção perfeita e conseguirão sair dos sofrimentos inatos da vida, conseguirão estar acima dos sofrimentos. Os sofrimentos não vão mais atingir os seres e eles terão sabedoria para plantar a causa da verdadeira felicidade e não de desastres e calamidades como tem ocorrido na nação. Então, queridos amigos, a Sakyamuni Gautama Internacional primeiramente tem como objetivo tentar, com a união dos bodhisattvas da Terra, certo? Interferir para que haja uma pacificação nesse conflito entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu. Então, aqui no meu estatuto que nós escrevemos, esse é o primeiro capítulo do estatuto, porque na época em que eu escrevi ele, eu estava passando por essa descoberta, né? Eu estava vivendo na pele a descoberta das trocas dos Goronzons, que nós sempre praticamos desde criança, nos Goronzons. Nós estávamos passando pela descoberta da modificação do Sutra de Lótus, né? Aquela liturgia que nós temos, não sei se você tem. Você que vai me assistir, que você está aqui me vendo, ou que você vai ver depois, você tem. Porque somente os bodhisattvas vão ser capazes de ficar aqui nesse vídeo. Quem não for bodhisattva não vai conseguir ficar aqui. Né? Quem não tiver relação com o Buda Sakyamuni não vai conseguir ficar aqui. Se você está aqui é porque você tem relação com o Buda Sakyamuni, com o Buda Nichiren Daishonin. Então, queridos amigos, o terceiro capítulo do Estatuto Social da Sakyamuni Gautama Internacional contribuir para a paz mundial, reunindo membros e ex-membros da Soka Gakkai Internacional. Reunir membros e ex-membros. Por que ex-membros? Porque muitas pessoas que praticavam os ensinos dos iluminados sumiram, pararam de praticar, foram para outros lugares com essa grande confusão que está entre essas duas instituições, certo? Isso é uma coisa pública, qualquer um consegue verificar esta confusão, essa briga, esse atrito. Por quê? Meus amigos entram aí no Facebook e começam a ler os comentários. E aí tem lá membro da Soka Gakkai xingando membro da Nichiren Shoshu, falando mal um dos outros. Isso não é o papel dos bodhisattvas da Terra, né? Isso não é o papel dos bodhisattvas da Terra. Nós não podemos fazer isso, porque isso já está escrito nas 14 calúnias, no Gosho, que explica sobre as 14 calúnias. Você não pode falar mal de uma pessoa que pratica os ensinos dos iluminados. Você não pode, porque senão você vai estar cometendo as 14 calúnias. Então, a Associação Sakyamuni Gautama Internacional, SGI, que é internacional, que vai estar em 189 países e territórios, né? Em todos os países, porque todos os países possuem pessoas que precisam atingir a iluminação. E você que é bodhisattva, que está aí nos Estados Unidos, vai nos ajudar. Você que é bodhisattva, que está aí na França, pode se afiliar a Sakyamuni Gautama Internacional. Você que é bodhisattva, que está aí na África, Gana, olá Gana, pode se afiliar a Sakyamuni Gautama Internacional. Você que é Gakkain, pode sim, tá? Aqui você pode se afiliar. Aqui aceita pessoas de todas as organizações.
Inclusive, né, como diz aqui, o primeiro objetivo da Sakyamuni Gautama Internacional os membros e ex-membros da Soka Gakkai Internacional podem se afiliar aqui, tá? As inscrições para afiliação vão ser abertas a partir do ano de 2022. Aqui é só um breve comentário que eu estou fazendo para vocês aí que vão me assistir depois. Então, o que é que os membros e ex-membros da Soka Gakkai Internacional vão fazer dentro da Sakyamuni Gautama Internacional, que segue a herança vital da lei da Nichiren Shoshu? Que segue, que se direciona ao Daigo Honzon, que está consagrado no templo Taiseki-ji. Aquela que Josei Toda Makiguchi e Dr. Daisaki Ikeda também seguia, também fazia, lembra? Era tudo a mesma coisa, não tinha diferença, tá? Então, os membros e ex-membros da Soka Gakkai Internacional, depois de estarem afiliados à SGI Sakyamuni, irão atuar junto à Soka Gakkai Internacional, para quê? Para tentarmos, né, de alguma forma, através do nosso Daimoku, da nossa evolução espiritual, pacificar este conflito, este atrito, essa divergência, esta oposição que existe com a Nichiren Shoshu. E assim, redirecionar esta organização, qual organização? A SGI, aos seus objetivos estatutários que eram cumpridos originariamente por seus fundadores Josei Toda Makiguchi e Dr. Daisaki Ikeda, né? Porque mesmo que o Dr. Daisaki Ikeda tenha se transformado no mestre da vida, temos orientações nas revistas que ele mesmo escreveu que Itai Doshin seria quando todos os seres estivessem redirecionados ao Daigo Honzon. Ele mesmo escreveu isso pela própria boca dele. Está lá no meu canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, em que eu leio uma revista e eu mostro a revista em que ele fala sobre o que é o Itai Doshin, sobre as três grandes leis secretas, e entre elas, as três grandes leis secretas, está o Daigo Honzon, que está no Taiseki-ji, o Alto Santuário de Homon. Então, os ex-membros e membros da Soka Gakkai que se afiliarem à Sakyamuni Gautama Internacional poderão, né, através de um trabalho em conjunto que nós vamos fazer, inclusive com assembleias mensais ou trimestrais para planejamento de ações, atuarem dentro dessa instituição maravilhosa, diga-se de passagem, né, para pacificar o conflito, as calúnias, as difamações, as 14 calúnias que não pode ter em relação a Nichiren Shoshu, certo? Então, isso está escrito aqui no primeiro objetivo da Sakyamuni Gautama Internacional. E também, queridos amigos, algo muito importante, Bodhisattvas da Terra, objetivo de peregrinar ao Daigo Honzon, localizado no templo principal Taiseki-ji. E o objetivo de seguir as práticas e doutrinas que foram objeto de acordo por seus presidentes fundadores, Josei Toda, Tsume Samuro Makiguchi e Dr. Daisaki Ikeda, quando do contrato, do acordo que eles fizeram com a organização Nichiren Shoshu. Então vamos lá. Com essa cisão institucional que aconteceu em 1992 entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu, eles perderam o acesso à peregrinação ao Daigo Honzon. Antigamente, antes de 1992, na gestão, sim, do Dr. Daisaki Ikeda, inclusive tem fotos do Dr. Daisaki Ikeda no templo Taiseki-ji, tem fotos, sim, do mestre da vida ao lado do sumo prelado, do reverendíssimo soberano da lei Nikkei Shonin, né? Eles ficavam juntos, eles ficavam lado a lado. E eles faziam, assim, os membros faziam uma peregrinação ao Daigo Honzon, a primeira grande lei secreta deixada pelo Buda original Nichiren Daishonin. Fundamento básico dos ensinos do Buda, fundamento básico que não podem ser cortados. Porque
A inscrição do Daigo Honzon foi o legado último do Buda original Nichiren Daishonin para toda a humanidade, não somente para uma instituição, é para toda a humanidade, tá? Mas então é por isso que você, Bodhisattva, deve se associar a Sakyamuni Gautama Internacional. Por quê? Como que nós vamos cumprir o legado? Como que nós vamos cumprir a nossa missão? Se nós estamos cometendo as 14 calúnias todos os dias, uns falando mal dos outros, e todos recitando um Nam-myoho Renge Kyo, e o Daigo Honzon agora se transformou numa tábua sem valor, como diz lá o nosso amiguinho lá no canal dele, do Budismo Sem Limite, lá no canal do YouTube, membro da Soka Gakkai? Negativo. Nós temos como objetivo resgatar isso que foi perdido. Porque isso que foi perdido pode ser resgatado pelos bodhisattvas da Terra, desde que você, como bodhisattva, coloque a sua prática em dia. Coloque a sua prática completa, Gongyo completo, em dia, na Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus. Nós vamos fazer isso online, sabe? Se você está aí no Macapá, Belém, Amazonas, Sergipe, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos, Canadá, México, qualquer lugar do mundo, não há fronteiras para a Sakyamuni Gautama Internacional, porque nós somos uma instituição, principalmente, que iremos atuar online, através da internet, para que nós possamos reunir forças, para que possamos alcançar os objetivos originários que estavam lá na Soka Gakkai, mas que foram perdidos. Nós temos que nos reunir em um único local e assim ali a gente vai planejar, através do poder da nona consciência, de como que a gente vai alcançar todas as outras instituições que estão aguardando pelos ensinos dos iluminados. Então, o primeiro objetivo aqui da Sakyamuni Gautama Internacional fala justamente sobre isso. E resgatar também o acesso perdido ao Daigo Honzon, porque os membros da Soka Gakkai não podem mais entrar no Taisekiji, tá? E isso não é um mérito que está sobre a minha tutela. Eu não tenho autorização da Nichiren Shoshu para nada, tá? A Sakyamuni Gautama Internacional é uma organização autônoma. Ela não tem nenhum vínculo contratual com a Nichiren Shoshu. Ela não tem nenhum vínculo de autorização. Ninguém me deu autorização para fazer isso aqui. Isso aqui aconteceu naturalmente, através da prática, né? E também através de tudo que aconteceu entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu. Então, nós somos autônomos. Então, nós vamos tentar, através do estado de Buda, através do estado iluminado, que há dentro de todos nós, alcançarmos esse primeiro objetivo estatutário que eu estou lendo hoje aqui agora para vocês, no dia da véspera do nascimento do grande líder do Brasil, Jesus Cristo. Vamos resgatar o acesso ao Daigo Honzon, é um dos primeiros objetivos, principalmente os Gakkains e ex-Gakkains, né? Que estão aí na Soka Gakkai, que podem se associar a Sakyamuni Gautama Internacional. E seguir as práticas e doutrinas que foram objeto de acordo. As práticas, queridos amigos, por quê? Por que nós temos que seguir as práticas corretas? Porque se nós começarmos a seguir práticas heréticas, nós não vamos conseguir alcançar o estado elevado de vida. Como diz a minha querida amiga Lucineide, né, que era 32 anos da Soka Gakkai, ela foi lá na Nichiren Shoshu agora, aliás, ano passado, você só vai conseguir ficar aí até o estado de felicidade e tranquilidade. Agora, para você conseguir aí o estado de Bodhisattva da Terra, em que você consegue já ter mais, vamos dizer assim, compaixão para com os seres, benevolência para com os seres, você consegue sair um pouquinho do mortal comum, sabe? Você consegue elevar a sua mente para algo maior, para algo mais importante, que vai trazer efeitos de felicidade nas próximas existências, principalmente nessa também, você precisa sair dos 6 estados inferiores de vida: inferno, fome, ira, animalidade, alegria, tranquilidade. Você precisa transitar nos 4 estados superiores de vida: Bodhisattva, erudição, absorção e Buda, né? Então, buscando se resgatar o acesso perdido aos membros
da Soka Gakkai ao verdadeiro e original objeto de devoção concedido pela Nichiren Shoshu. Qual que é o verdadeiro objeto de devoção concedido pela Nichiren Shoshu? É o quê? Além do Daigo Honzon, que não é concedido. O Daigo Honzon não é concedido. O que é concedido pela Nichiren Shoshu, que foi perdido pela instituição Soka Gakkai? O objeto de devoção concedido que foi perdido é o Gohonzon. O Gohonzon, lá no canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, tem um vídeo explicando no Gosho, Abertura dos Olhos de Imagem, sobre como que você tem que receber um Gohonzon. Um Gohonzon, ele não pode ser do jeito que está sendo concedido, tá? Ele tem que passar pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens. E além disso, ele tem que ser exatamente como foi deixado pelo Buda original Nichiren Daishonin. E não uma invenção da mente de uma pessoa que cria um Gohonzon através de uma inscrição de um sumo prelado, que não é nem a cópia direta, porque esse sumo prelado já faleceu. O Gohonzon, ele é transmitido através de um sumo prelado vivo, e não de um sumo prelado morto. Uma cópia de um Gohonzon que está por aí em qualquer lugar, né? Aí vai lá, copia e põe na gráfica. Não é assim. Então, aqui no primeiro objetivo da Sakyamuni Gautama Internacional, a qual eu sou fundadora, está escrito que nós temos como missão, tá? Resgatar esse objeto que foi perdido, negado para a Soka Gakkai. A Soka Gakkai não tem mais direito de receber o Gohonzon que passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens, como sempre foi com os 3 presidentes, Josei Toda, Tsune Saburo Makiguchi e o Dr. Daisaki Keda, certo? Sempre foi assim. Até 1992. O Gohonzon que eu praticava quando eu era criança, quando eu tinha 8 anos, 9 anos, 10, 11, 12, né? Acho que chegou até os 18 anos, mais ou menos, quando aconteceu a cisão. Era um Gohonzon, gente, que passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagem. É uma cerimônia feita por reverendos da Nichiren Shoshu, em frente ao Daigo Honzon, que está lá no templo Taisekiji, assim como o Buda Nichiren Daishonin fazia. Então, o objetivo geral é esse. Nós temos como missão resgatar também o Gohonzon originário. O Gohonzon que passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagem. Nos direcionarmos ao Daigo Honzon, que está consagrado no templo Taisekiji, sob a tutela da instituição que existe há 750 anos, Nichiren Shoshu. Nós temos como missão resgatar o acesso perdido ao Daigo Honzon. Nós temos como missão unir membros e ex-membros da Soka Gakkai para a iluminação da mente, para a iluminação de todo o seu ser, através da prática completa. Bem, eu acho que por hoje chega, né? Porque eu sei que nós temos assim que a gente vai comemorar, né, o dia do nascimento de Jesus, porque afinal de contas todo mundo está fazendo isso. Quem não comemora de alguma forma está aí ouvindo sobre o dia do Natal, e ele realmente foi um líder transformador que tentou, através da sua benevolência, da sua compaixão como Bodhisattva da Terra, que ele era com certeza, iluminar os outros seres, salvar os outros seres de alguma forma. Naquela época ainda não existia sobre o grande veículo Nam-myoho Renge-kyo, que é capaz de fazer com que você alcance estados elevados. Mas agora já existe, né? Agora já foi revelado pelo Buda original Nichiren Daishonin. E eu queria então deixar aqui gravado sobre o primeiro objetivo da Sakyamuni Gautama Internacional. E esse ano de 2022, nós, os Bodhisattvas da Terra, né? Não somente eu, iremos nos unir para que possamos iluminar o mundo através do apoio mútuo, através de ajudar os seres a realmente praticar todos os dias, porque não é uma prática fácil de se fazer. E se continuarmos cometendo as 14 calúnias que está no Gosho de Nichiren Daishonin, como, por exemplo, falar mal um dos outros, a Soka Gakkai fala mal da Nichiren Shoshu, a Nichiren Shoshu fala mal da Soka Gakkai,
os bodhisattvas da Terra todos brigando entre si, né? Você coloca um comentário aí no Facebook, aí vem 10 bodhisattvas que está numa instituição, fala mal dos bodhisattvas que estão na outra. Isso não pode mais acontecer, tá bom? E é por isso que nós vamos, então, tentar interferir através da instituição Sakyamuni Gautama Internacional. Muito obrigada a todos vocês que passaram por essa live. Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa aí uma pergunta e em breve retornaremos com mais explicações, porque eu tenho aqui muitas páginas a serem lidas, tá? São muitas páginas do Estatuto em que nós vamos executar no ano de 2022, ó. Aqui tem mais ou menos, assim, a gente delimitou como que a gente pode alcançar esses objetivos. O que que nós vamos fazer para alcançar esses objetivos? Quais as ações que nós vamos ter no ano de 2022 para que a gente possa dar um passo adiante na iluminação de todos os seres e na pacificação deste conflito, né? E também para que as profecias dos Budas, dos iluminados, se concretizem infalivelmente. Esta é uma missão dos Bodhisattvas da Terra também, tá? E eu queria convidar a você que está aqui me assistindo, muito obrigada por você estar ouvindo isso aqui, e eu vou voltar em breve para ler todo o Estatuto, talvez numa plataforma do Zoom, porque aqui está em aberto para todo mundo assistir, né? Inclusive quem nem conhece sobre os ensinos dos iluminados, mas que vai conhecer em breve. E tá bom? Grande beijo, muito obrigada e até breve.